Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje eu vou estar falando sobre o átomo de Bohr, tá? Ele é o quarto de 4 modelos atômicos que nós estamos estudando online, ok? Nós vimos o átomo de Dalton e caso você queira ver as características, você volta na aula, tá? Nós vimos o modelo de Thomson. Nós vimos na aula passada o modelo de Rutherford e agora a gente vai ver o modelo de Bohr. E eu resolvi fazer a videoaula, eu mesmo gravar, para explicar alguns conceitos básicos que serão importantes para a gente poder dar continuidade aos conteúdos a partir do modelo de Bohr, porque ele é importante para nós para conseguirmos compreender distribuição eletrônica, e da distribuição eletrônica a gente precisa desses conteúdos para compreender a tabela periódica. Então não tem como passar os estudos, não tem como continuar os estudos sem passar pelo átomo de Bohr, tá bom? Aqui eu coloquei o desenho bem simplesinho, já que a minha arte não é o desenho. Então eu coloquei o desenho dos dois átomos, tá? Aqui eu tenho o átomo de Rutherford e aqui eu tenho o átomo de Bohr. É só um rascunho para a gente entender algumas diferenças. Basicamente, Bohr elaborou seu modelo com base na estrutura atômica de Rutherford. Então, Bohr elaborou seu modelo a partir do modelo de Rutherford, que na verdade nem é tão diferente. Quando nós olhamos as duas estruturas, a gente pensa que é diferente uma da outra, mas na verdade o modelo atômico de Bohr na verdade, um aprimoramento do modelo de Rutherford, tá? Então, nesse modelo de Rutherford, ele tem os orbitais com elétrons ao redor de um núcleo. No modelo de Bohr, nós também temos elétrons orbitando ao redor do núcleo, com uma simples diferença. No modelo de Rutherford, nós tínhamos orbitais, tá? E esses orbitais definiam saltos energéticos. E no modelo de Bohr, a gente tem camadas ou níveis, tá? Eletrônicos, que é o que nós precisamos aprender, tá bom? Então, a diferença de um para outro é só a distribuição dos elétrons, que aqui são em orbitais e aqui em camadas, tá bom? Mas vamos aqui para 3 pontos em comum que os dois átomos têm, certo? Primeiro que, como eu falei, eu volto a repetir, Bohr elaborou o seu modelo a partir do modelo de Rutherford, então não é um modelo diferente como o de Thomson era de Dalton. O modelo de Thomson era diferente do de Dalton, ele elaborou um novo modelo. Já Bohr, ele reestruturou o modelo de Rutherford, então ele pegou o modelo que já tinha e explicou algumas propriedades do modelo de Rutherford. A primeira diferença, ou a primeira coisa em comum, não é nem diferença, é que ambos os modelos possuem propriedades subatômicas, tá? Essas propriedades subatômicas são os prótons, os nêutrons e os elétrons. E nos dois modelos nós temos um núcleo atômico onde ficam os prótons e os nêutrons. E nós temos uma eletrosfera onde ficam os elétrons, que são essas estruturas aqui, ó. Aqui a gente tem o núcleo e aqui a eletrosfera. Aqui dentro do núcleo a gente tem os prótons e os nêutrons, e na eletrosfera os elétrons. No modelo de Bohr não é diferente. Nós temos um núcleo onde ficam os prótons e os nêutrons e os elétrons na eletrosfera. Beleza? Outro ponto em comum, e esse foi descoberto no modelo de Rutherford, tá? É que o núcleo é 10.000 vezes menor do que o tamanho total do átomo. Então, tanto Rutherford quanto Bohr consideravam que o núcleo ele era denso, ele era maciço, certo? Então, o núcleo é que representava a massa considerável do átomo. Então, ela era densa, tá? O núcleo ele é denso. Então, ele é 10.000 vezes menor do que o tamanho total do átomo, mas representa a massa mais densa, tá? Os elétrons, então, eles ficam orbitando, ou seja, eles estão no átomo, mas na parte que eles chamam de espaço vazio, que depois foi chamado de eletrosfera, tá? Então,
os elétrons eles ocupam um espaço muito grande no átomo, mas são uma massa desprezível. Por esse motivo, tá, dos elétrons ficarem num espaço vazio ou numa massa que pode ser perdida, é que a massa do elétron é considerada negativa e a dos prótons positiva, tá? Outro ponto em comum e o terceiro considerado, então aqui o segundo ponto em comum e aqui o terceiro ponto em comum. Então, o segundo ponto em comum, o núcleo do átomo é 10.000 vezes menor do que o tamanho total dele. E o terceiro é que os elétrons trocam energia, então eles realizam os chamados saltos energéticos, tá? Que são saltos de energia. Coisa que a gente vai estudar um pouquinho mais pra frente, ou na próxima aula, tá bom? Então aqui eu tenho no átomo de Bohr e o átomo de Rutherford. A diferenciação é que Bohr observou o átomo de Rutherford, ele meio que ampliou as orbitais, né, os orbitais, para estudar como que esses elétrons realizavam então as trocas de energia. Tá? Então, a partir daí foi que ele elaborou o seu modelo em camadas. Então, ele observou que, na verdade, entre esses orbitais, nós tínhamos os chamados níveis de energia. E esses níveis estavam mais próximos do núcleo ou mais distantes do núcleo. E esses elétrons, quando eles realizavam a órbita, ou seja, quando eles começavam a fazer a órbita deles, eles meio que estacionavam, tá? Deixa eu aproximar aqui. Eles estacionavam, certo? Olha só. Então, ele pegou aqui e ampliou e observou que, na verdade, a gente tinha aqui, ó, camadas, tá? Entre as órbitas. Essas camadas, elas não excluíam as órbitas. Na verdade, elas indicavam o momento em que o elétron perdia ou ganhava energia para realizar o salto. Então, o elétron, quando ele realmente recebia energia ou perdia, que ele ia fazer essa órbita do átomo, ele sempre caía ou estacionava em uma determinada região. E essa região, ela tinha a sua quantidade de energia. Quando ele continuava recebendo energia ou ele ficava excitado, que a gente fala, ele realizava um novo salto e aí ele estacionava em uma outra camada. E aí ele recebia ou perdia mais energia, ele estacionava em uma outra camada. E aí ele ia estacionando, recebendo para perdendo energia para se aproximar do núcleo e ganhando energia para se afastar do núcleo. E assim ele podia realizar uma órbita e estacionando em camadas eletrônicas, certo? Então, vamos falar especificamente agora dessa estrutura nova que Bohr determinou, certo? Então, olha só, vamos aqui aproximar do modelo atômico de Bohr, certo? Ó, beleza. Aqui, basicamente, ele conseguiu prever, né, essas camadas estacionárias. Então, vamos escrever para vocês conseguirem absorver os nomes. Então, eu tenho camadas, tá? E elas dentro do átomo, tá? Assim como no átomo de Rutherford, elas são as zonas estacionárias, tá? Vou colocar estacionárias. Então, elas são zonas estacionárias, beleza? Vou colocar um centinho aqui. Ok. Então, o que não mudou? Não mudou o fato de que eu tenho um núcleo denso e tenho os elétrons ao redor desse núcleo. Mas o que mudou? A maneira como esse elétron vai gastar ou ganhar energia. Ou seja, como ele vai realizar esses saltos. Não é simplesmente orbitando ao redor de um núcleo denso, como se a massa do núcleo, assim como o Sol faz com os planetas, atraísse ou repelisse, né? Ou ele atrai ou causa repulsão desses elétrons. Na verdade, é a energia gasta ou ganhada por esse elétron e a posição dele dentro do átomo que vai determinar o tipo de energia, a quantidade de energia que ele vai ter, tá bom?
Então, esses elétrons realizam saltos. Outro conceito importante para vocês conseguirem entender, tá? Os elétrons realizam saltos de uma camada para outra, ok? Então, beleza. Aqui eu peguei aqui o livro didático para a gente poder conseguir compreender melhor, né, com imagens. Aqui eu tenho algumas imagens ilustrativas sobre os componentes, né, ó, as características do átomo de Bohr. Como eu falei para vocês, aqui a gente tem uma onda de energia ou uma quantidade de energia entrando aqui no nosso átomo. Isso acontece, pessoal, de forma tão simples, por exemplo, dois átomos, pode ser do mesmo elemento ou de elementos diferentes, resolvem colidir ou encontrar, né? Se encontrar. Quando eles se aproximam, se um átomo tiver uma energia diferente do outro, ou menor ou maior, o que vai acontecer? Eles vão trocar energia, tá? Para poder formar então os compostos. É o que acontece com NaCl, que é o sódio e o cloro, para formar o sal de cozinha, né? Que é o cloreto de sódio. Água, que é o hidrogênio e o oxigênio, e tantos outros elementos. Quando seus átomos se encontram, eles começam então a trocar energia. Aí a energia, ela vai ser absorvida pelo elétron, tá? Só que aí qual elétron que vai receber essa energia? E o que ele vai fazer com essa energia? Foi isso que Bohr explicou com seu modelo atômico. Então, ele tem um núcleo, mas ele tem os níveis de energia, os níveis estacionários. E existe uma distância entre uma camada e outra, porque essa distância que vai determinar a quantidade de energia que o meu elétron vai receber e qual elétron que vai receber essa energia. Fiz aqui dois desenhos bem feios para vocês entenderem. Olha só. Suponhamos que esse aqui seja um átomo qualquer que está encontrando um átomo de menor energia. Isso pode acontecer de várias formas, como por exemplo, quando você vai esquentar uma solução qualquer e lá dentro a gente tem várias moléculas e átomos diferentes, carbono, hidrogênio, oxigênio, cloro, sódio, etc. Essas moléculas vão começar a se agitar, ou seja, elas vão se movimentar. E aí, nesse movimento de moléculas, aquelas de menor energia, elas tendem a perder, né, seus elétrons, ou ceder. Oxi. Vamos continuar. Então, para finalizar, olha só. Aí aqui eu tenho dois átomos que se encontraram, certo? E aí, esse átomo aqui tem menor energia. Por que ele tem menor energia? Obviamente, ele tem só um elétronzinho. Esse aqui já tem mais, então ele tem mais energia, tá? Ele encontra esse átomo e os dois estão agitados, ou seja, ou por alta temperatura ou por outros motivos como uma reação. Então, quando eles recebem energia, suponhamos que tem energia circulando para tudo que é lado. Olha, energia aqui, energia aqui. Quando eles estão recebendo energia, ele vai absorver essa energia. Esse elétron aqui vai receber essa energia. E ele vai ficar tão agitado, mas tão agitado, que ele vai começar a querer realizar o salto. Mas ele não tem outra camada para realizar salto. Então, o que ele faz? Ele realiza um salto para outro átomo. Então, ele troca energia com esse outro átomo. E esse elétronzinho que estava aqui, ele já está na última camada, então ele já está cheio de energia. O que ele vai fazer? Ele vai dispensar um pouco de energia para fora do átomo e vai realizar um salto interno. Por quê? Porque ele tem outra zona estacionária, ele tem outra camada. Esse daqui não tem como, porque ele não tem mais nenhuma camada de energia. Agora, esse tem outra camada. Se ele tem outra camada, ele tem para onde ir. Então, ele dispensa um pouco de energia para fora do átomo, ou seja, ele perde energia e salta para a zona estacionária mais próxima dele, que é essa daqui. Então, ele perde energia e vai para mais próximo do núcleo, né? Ele vai para a próxima zona estacionária, ou seja, para a próxima camada. Para nós,
seres humanos, essa energia perdida do elétron, ela pode ser interpretada como um fóton, tá? E nós vamos estudar o fóton depois. Essa energia que é liberada pelo elétron é chamada de fóton. Deu para entender?